Dor no cóccix? Eu posso te ajudar. Eu sou a doutora Patrícia Silveira, sou cirurgiã geral especializada em coloproctologia e doenças funcionais do aparelho digestivo. E hoje eu vou explicar para vocês sobre a doença pilonidal. Vamos lá? Antigamente, acreditava-se que a doença pilonidal, ou como mais popularmente conhecido, cisto pilonidal, era por causa genética, ou seja, hereditária, passada de pai para filho. Hoje em dia, a gente já sabe que não é uma doença genética. Na verdade, é uma doença adquirida. A doença pilonidal é uma doença causada no tecido subcutâneo, que fica embaixo da pele, lá na região lombar baixa, no sulco interglúteo. O que é essa doença? Na verdade, devido a alguns pequenos traumas, pode ser que o pelo da região ele entre na pele por alguns orifícios que são formados ali e aí comecem a causar uma inflamação embaixo da pele. E essa inflamação forma uma cavidade. Não é um cisto porque, na verdade, ela tem esses orifícios. Um cisto, por definição, é uma cápsula fechada. A doença pilonidal, ela não é uma cápsula, ela é uma cavidade coberta pela pele com orifícios. Normalmente não acomete o ânus. Aliás, é uma questão muito rara acometer o ânus. Agora que a gente já sabe o que é a doença, vamos ver quais são os fatores que podem predispor essa doença. Por exemplo, quantidade de pelos. Por isso, exatamente por essa razão, é mais comum em homens do que mulheres. Entre 5 pessoas que têm doença pilonidal, 4 são homens e uma só é mulher. Além da quantidade de pelos, uma região interglútea, o sulco muito profundo, ele pode predispor a sudorese, ou seja, um suor mais intenso, maceração do tecido, a pele, ela raspa uma na outra, causando lesão, predisposição à formação de fungos, bactérias e infecções. Isso também é um fator de risco para a doença pilonidal. Mas como que se apresenta a doença pilonidal? Normalmente, a gente consegue enxergar alguns orifícios ali na região lombar baixa, no sulco interglúteo. Além desses orifícios, podem apresentar também abaulamentos, edemas, que a gente fala que é inchaço, vermelhidão, dor e secreção purulenta. Quando tem vermelhidão, dor, secreção, a gente classifica isso como abscesso. E o abscesso, ele deve ser tratado de forma diferente da doença pilonidal. E a gente vai falar sobre ele em outro vídeo. Normalmente a doença acomete homens e mulheres jovens, na segunda década de vida. Pronto, agora já sabemos o que é a doença, quais os sintomas, o que ela acomete e como diagnosticar. Agora vamos falar sobre o tratamento, que é um grande tabu na doença pilonidal. Por quê? Porque antigamente se fazia uma cirurgia muito extensa, pois acreditava-se que era uma doença genética. Então fazia um corte bem profundo, que ia até o osso sacral lá embaixo, e deixava essa ferida aberta para cicatrizar por segunda intenção, que a gente diz, é sem dar ponto, sem nada, ela fecha sozinha. E essa cicatrização, ela pode demorar até anos. Por isso que essa cirurgia, ela é um pouco mais complicada do que as outras cirurgias. Mas isso não quer dizer que ela não seja eficaz, é uma cirurgia muito eficaz. Porém, o pós-operatório é um pós-operatório longo e complicado. Hoje em dia, nós sabemos que não precisa, na verdade, retirar o cisto pilonidal. Quando se tem sintomas, a gente pode fazer alguns tratamentos que não são medicamentosos e nem cirúrgicos. Na verdade, não é nem tratamento, é prevenção. Como prevenir uma infecção ou inflamação da doença pilonidal? Simples. Qual que é a causa da doença pilonidal? Não é a quantidade de pelos? Então, a depilação é fundamental, principalmente depois da cirurgia. Deixar a região depilada pelo menos 1 a 2 vezes por semana já ajuda bastante, principalmente se for a laser ou então com cera. Com a gilete ainda corre um pouco mais de risco por causa das lesões e traumas que a gilete pode causar na pele. Mas, se mantiver depilado, já ajuda bastante. Além da depilação, a causa mais comum de doença pilonidal é o trauma local, certo? Então, a gente tem que evitar certas posturas. Por exemplo, sentar na cadeira em cima do cóccix ou então ficar muito tempo sentado. Se você trabalha muito tempo sentado, a orientação é que levante de tempos em tempos e que dê uma caminhada, para que não fique o tempo todo em cima da região, o que pode predispor à doença pilonidal.
Além disso, você pode comprar essa almofadinha que eu vou colocar aqui para você ver. Ela poupa a região sacral. Então você pode sentar tranquilamente que não vai ter pressão ali na região. Ela também ajuda a prevenir o processo inflamatório. Quando tiver sintomas ou vermelhidão local, dá para fazer também compressa de água quente para ajudar a amolecer a região e às vezes até drenar sozinho. Porém, quando não há melhora, quando tem abaulamento, com hiperemia, que a gente fala, vermelhidão, dor, calor e às vezes até febre, pode se tratar de um abscesso. E aí o tratamento é cirúrgico, não tem jeito. O tratamento é realizado no pronto-socorro pela cirurgia geral normalmente e é feito com uma pequena incisão na região do cisto pleuronidal, por onde vai sair toda a secreção que está acumulada. Depois disso, não é necessário fazer outra cirurgia, a não ser que tenham episódios recorrentes. Ou seja, a cirurgia, na verdade, ela é só indicada para pacientes que têm recorrência dos sintomas. Se é o seu primeiro episódio, a gente vai tentar com as medidas que eu falei agora anteriormente. Se não funcionar, aí sim a gente vai pensar em cirurgia. Tem várias técnicas cirúrgicas hoje em dia e que a gente pode citar, a mais comumente usada é aquela que faz a incisão ao redor dos orifícios e a curetagem. Alguns hospitais, algumas escolas fazem a marsupialização da lesão. O que é isso? É costurar a pele na região baixa da ferida para que a ferida não feche por cima e fique aberta por baixo, o que pode predispor à infecção. Quais são os cuidados pós-cirúrgicos que a gente tem que ter? Número 1, limpeza. Tem que lavar muito bem com soro fisiológico, todos os dias, sem falta. Depois que lavar, pode deixar a ferida úmida e colocar a pomada em cima. Normalmente a gente passa colagenase. Depois que colocar a pomada, aí tem que cobrir com gaze, não pode deixar a ferida aberta, justamente para evitar que a pele cicatrize em cima dessa ferida embaixo cruenta. Depois da gaze e do curativo, a gente não pode deixar de falar das medidas preventivas que a gente falou lá atrás. Por exemplo, depilação, depilar a região de 1 a 2 vezes por semana, não sentar em cima, pelo menos durante uma semana, e nem deitar por cima. Sempre tentar deitar ou de barriga para baixo ou de lado e nunca em cima da ferida. Depois de 7 dias da cirurgia, os pacientes já são liberados para voltar às atividades normais. E aí tem que voltar toda semana no consultório para a gente dar uma olhadinha no curativo e ver como é que está sendo a evolução. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O assunto de hoje foi doença pilonidal. Eu sou a doutora Patrícia Silveira, sou cirurgiã geral especializada em coloproctologia e doenças funcionais do aparelho digestivo. E vou ficando por aqui, vou deixar para vocês o meu contato do Instagram, o meu contato do Facebook e o contato da clínica. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima!